Eu lutei muito dentro do Conselho Nacional de Educação para que houvesse esse período aí de audiências públicas, recepção de documentos e tudo mais. E nós esperamos que nisso não seja para validar uma proposta, mas seja para criar uma cunha, impedindo, inclusive, que isso seja aprovado em afogadilho, como se pretende, né? Um dos maiores problemas trazidos pela proposta de base nacional, que aliás está na raiz da lei do ensino médio, todos nós sabemos, quando se fala de base nacional comum curricular, sempre falamos isso, é uma expressão de direitos e objetivos de aprendizagem. Assim está na lei. Então a base, sempre quando foi pensada em vários momentos, é a ideia de uma base para a equidade, de tal forma que, considerando uma enunciação dos direitos de aprendizagem, todas as crianças e jovens, né, em todos os momentos da educação básica, tenham as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Então quando você fala de uma base de direitos, mas é uma base de deveres também, do Estado, da sociedade, de todos nós, né, em relação à educação dos jovens. A proposta da lei do ensino médio e da base do ensino médio agora já começa a mesquinhar, a apequenar o ensino médio brasileiro, porque diz o seguinte: os direitos de aprendizagem contidos numa base nacional têm que ficar limitados a apenas 1.800 horas, que corresponde mais ou menos a 60% apenas do esforço geral, né, dos 3 anos do ensino médio. Ora, isso é um processo de apequenar a educação brasileira, apequenar os direitos, né? Então esse é o primeiro ponto grave que está contido, e agora, ao recebermos a proposta da base, isso fica muito nítido, né? Quer dizer, apenas uma enunciação de direitos de aprendizagem para 1.800 horas. Segundo ponto grave, que vai reduzindo cada vez mais esses direitos e essas possibilidades. Fala-se apenas que português e matemática são as disciplinas ou os componentes curriculares obrigatórios, mas não tudo, né? Inclusive você vai verificar apenas para 60% da base, não é todo para o ensino médio inteiro, mas induzindo uma forma equivocada de pensar de que apenas português e matemática são os componentes importantes. Eles são importantes, mas não são só eles. Todos os demais, filosofia, sociologia, história, geografia, química, física e biologia, artes, educação física, inglês, espanhol, quer dizer, todos esses componentes são igualmente importantes e precisam ser estampados como direitos de aprendizagem do jovem brasileiro. Então, esse é um outro problema que a proposta que foi apresentada para o MEC traz. E o terceiro aspecto que mostra essa visão reducionista do atual governo brasileiro é que nada se fala a respeito dos chamados 5 itinerários formativos, que a propaganda governamental fala o tempo inteiro, que o jovem agora aprova a lei do ensino médio porque tem 5 alternativas. Isso não é verdade, porque quando você verifica, inclusive, o organograma da proposta do MEC, essas 5 itinerários estão completamente vazios, não há qualquer referência a isso. E quando você trata disso, quer dizer, você não coloca nenhuma indicação a respeito de quais são os direitos da juventude, você está dizendo que, portanto, nada vale, quer dizer, uma parte do currículo que fica sem valer, já indicando que vestibulares, Enem, não vão pegar essa parte importante do currículo, que ficariam os itinerários formativos. Eu sempre defendi que, mesmo levando em consideração a oferta de opções, que são os itinerários formativos, você tem que ter base para eles também, dizer quais são os direitos, os deveres, quer dizer, aquilo que pode ser, que a sociedade pode cobrar, né, em matéria de educação. Então, você verifica com tudo isso que é uma visão reducionista, né, em termos de direitos educacionais, no meu modo de entender, uma proposta absolutamente incompleta, para dizer o mínimo, né, e que precisa... Nós precisamos, no fundo, ouvir, né, a voz do Brasil, que compreenda exatamente essas lacunas, esses desafios, e verificar que tipo de luta nós temos que empreender para que uma reforma do ensino médio possa, de fato, corresponder, antes de mais nada, aos interesses do Brasil e aos interesses da juventude brasileira.